Vamos lá? Vamos conversar aqui um pouco? Qual que é o principal erro de quem quer fazer medicina? Vamos falar, um assunto importante, relevante, muita gente tem dúvidas sobre isso. Simbora? Hoje nós vamos falar sobre os principais erros de quem quer fazer medicina. Tudo bem? Coloca aqui para mim. Você que está aqui comigo, qual é o erro que você acredita que seja o principal erro de quem quer fazer medicina na hora da preparação, né? Na hora do vestibular? Se você já prestou vestibular, coloca aqui para mim qual foi o que você acredita que foi o seu maior erro ou a sua maior dificuldade. E se você nunca prestou, está voltando agora, coloca para mim qual o erro que você acha que seja grave, até para a gente discutir sobre esses erros. Eu trouxe aqui alguns para a gente conversar, que estão aí de acordo com os pilares e para a gente evitar esse erro. Porque esse ano é o ano da nossa aprovação, então a gente não vai cometer esses erros, beleza? Simbora! Vamos falar sobre isso? Vamos conversar? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina e o perfil existe para você que é um candidato, é uma candidata e quer passar em medicina em menos de um ano. Então, se você está aqui pela primeira vez, está conhecendo o perfil agora, não perca tempo, se inscreve no canal, segue no Instagram, porque aqui tem muita coisa boa, muita novidade, tem muitas informações, tem muito conteúdo para alunos que querem fazer o vestibular de medicina da Banca VUNESP. Se você me conheceu, se você está aqui, é porque você é um candidato, uma candidata, ou é pai, ou é mãe, ou é amigo de alguém que quer fazer medicina. E quer fazer medicina na Banca VUNESP, certo? Débora, quais são os vestibulares que a Banca VUNESP prepara? Gente, eu sempre repito muito isso nos meus vídeos, porque é muito comum os alunos não conhecerem isso. Mas a Banca VUNESP, ela prepara mais de 40 vestibulares de medicina. Fala aqui para mim, você sabia disso? Você sabia que a Banca VUNESP prepara mais de 40 vestibulares? Einstein é Banca VUNESP. Santa Casa é Banca VUNESP. Santa Marcelina é Banca VUNESP. São Caetano, Unifesp, Unesp, FAMERP, FAMEMA, FMJ, FAMECA. Gente, tem tantas. Vamos pegar aqui. Unisa. Tem mais? Univas, Univag, Unimes. Gente, tem Uniceub, Unisul. Tem faculdade espalhada pelo Brasil inteiro que a Banca VUNESP prepara. E dentro dessa prova, dentro desse contexto, nós temos lá provas níveis 1, provas níveis 2, provas níveis 3, tem as características. Então, é importante para você que é um candidato, que é uma candidata, você conhecer isso. Por quê? Porque isso abre um leque de opções para vocês. Tudo bem? Então, quem não sabia disso, precisa saber. Por quê? Quanto maior o número de provas, quanto maior o número de possibilidades, muito mais chance você tem. Então, se você nunca olhou para a VUNESP como uma opção, olhe. Tem faculdades que são extremamente concorridas, outras não. Tem faculdade que você quer muito, igual alguém colocou aqui Einstein, né? Tem aluno que só quer Einstein. Então, se você quer uma prova como Einstein, você precisa estudar focado, direcionado para essa prova. A gente tem mais de 7 mil candidatos. Eu quero FAMERP, mais de 30 mil candidatos. Se eu não estudar direcionado, não estudar focado, eu vou perder minha vaga. Então, é muito importante essa direção, esse estudar de olho atento. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Quem está aqui precisa saber disso. E se você está aqui, você sabendo disso, você tem vantagens com relação aos outros candidatos. Então, quem não sabe disso, está atrás de você que está aqui. Então, você já tem um pé na frente. A gente vai colocar os outros aí, né? Dar outros passos, porque o vestibular, a aprovação, imagina o vestibular como uma longa escada. É um degrau por dia que nós vamos subir. A ideia é essa. Vamos subir um degrau de cada vez. Eu não preciso pensar na escada inteira. Eu tenho que pensar no degrau que eu vou subir hoje. Olhando o degrau que eu vou subir hoje, eu subo esse degrau e garanto a minha vaga no final do ano. Eu só preciso saber o seguinte, vão ter épocas do ano que eu vou ter que subir mais de um degrau por dia. Tem épocas do ano que eu posso deixar de subir um degrau, ou eu subo 2, ou eu subo 1. Tem dias que eu posso subir 3. Eu preciso ter um bom planejamento. Mas subindo degrau por degrau, eu chego na minha tão sonhada aprovação. Aqui, ó, o Luiz colocou uma coisa bem interessante aqui, que é o que nós vamos falar aqui, ó. O Luiz já me ouviu falar sobre isso, porque ele acertou
um dos pilares. Nós vamos falar aqui de alguns pilares que são erros recorrentes, que boa parte, eu não vou dizer todos, mas 98% dos candidatos cometem, por isso que não passam em medicina rápido, ficam em anos. E o Luiz matou a primeira charada aqui, ele botou no YouTube. Ele colocou, o principal erro, achar que estudando para um vestibular está preparado para todos. Luiz, parabéns para você. Não sei se você é aluno do Exatas, pelo nome aqui só por Luiz eu não estou lembrando. Não sei o quanto tempo você me acompanha aqui no perfil, mas obviamente você sabe o que está falando. Gente, o primeiro erro que você não pode cometer quando você vai se preparar para um vestibular de medicina é achar que estudando para um vestibular você está pronto para todos os outros. Isso é um erro e é um erro grave. Débora, então, se eu estudar para uma faculdade, eu não estou pronta para outra? Não. Mesmo que seja da banca VUNESP, mesmo que seja da banca VUNESP. Ana colocou aqui, ó, minha filha fez e adorou. Débora mandou... Obrigada. Gente, eu amo testemunho de mãe, né? Mãe, pai, é tudo de bom. Obrigada pelo feedback, viu? Sou pai de candidato. Muito bem, Luiz. Parabéns. Você sabe, então, já fala isso para o seu filho de candidata, sua filha. Então, pode falar isso. Estudando para um vestibular, você não está pronto para outro. Vou dar exemplos aqui discrepantes para vocês entenderem. E vou falar aqui só da banca VUNESP. Eu nem vou falar, gente, nem vou falar de mudança de banca. Porque olha só, se tem diferença da prova da mesma banca, imagina quando a gente fala de bancas diferentes. Eu nem vou falar de VUNESP, FUVEST, VUNESP, Unicamp. Não vou falar de VUNESP e Enem, porque é absurdamente diferente. Eu acho que não resta dúvida que são provas diferentes. Eu vou falar de provas da mesma banca, para vocês entenderem, para quem já prestou, para quem já viu vestibular, para entender que são mundos diferentes. Vou pegar aqui uma prova da FAMEMA e uma prova da FAMERP. É muito comum quem presta uma, presta outra. Vamos pegar 3 pilares importantes aqui. FAMEMA, FAMERP e UNESP. São 3 provas feitas pela banca VUNESP, são 3 provas extremamente diferentes, critério de seleção, critério de correção, estrutura de prova, linguagem, foco totalmente diferente. Débora, mas a prova, se eu estudar para a prova mais difícil, eu não estou pronto para as outras? Não, não está. Porque a questão não é se uma prova difícil é fácil, é característica da prova. O que é difícil numa prova e o que é difícil em outra? Vou dar exemplos. O difícil numa prova da Unesp é porque ela é extremamente interdisciplinar, longa, cansativa, conteúdo muito exigente, né? É uma prova que usa muito essa parte da filosofia, é muito isso, né? Redação da Unesp mais exigente do que as outras. E qual que é a dificuldade da FAMEMA? Tempo, porque a prova é extremamente simples, extremamente fácil. Só que o aluno não consegue lidar bem com o tempo. Então, olha que loucura, olha que coisa doida. Nós estamos falando de provas da mesma banca, só que a Unesp quer selecionar um perfil de candidato, a FAMEMA quer selecionar outro perfil de candidato e a FAMERP quer outro perfil de candidato. Então, se você estudar para a Unesp, que muita gente considera como mais difícil, e por que a Unesp é considerada mais difícil por muitos candidatos? Talvez seja pela quantidade de pela concorrência, pelo número de candidato vaga. A Unesp tem 300, FAMERP não fica longe, tem quase 300 também. FAMEMA fica entre 100 e pouquinho, 80 mais ou menos. Talvez por isso tenha-se essa ideia de que ela é mais difícil e se eu estudar para ela eu passo em qualquer uma. Não, não faça. Por quê? Porque para eu estudar para a Unesp, eu preciso focar em determinado conteúdo. Para eu estudar para a FAMERP, em outro conteúdo. Para a FAMEMA, em outro conteúdo. Débora, tem conteúdo que é recorrente para as 3? Tem. Tem. Isso o que vai mudar? O jeito que vai cair geometria plana na FAMEMA é um, o jeito que vai cair geometria plana na FAMERP é outro, e o jeito que vai cair geometria plana na Unesp é outro. Então, você precisa estudar o conteúdo e a forma que isso vai ser cobrado, da forma que vai ser cobrado para você dentro da sua prova. Débora, eu vou prestar as 3. Então, você precisa conhecer os 3 perfis. E é uma coisa que eu oriento bastante os meus alunos, né? Débora, eu posso prestar 10 vestibulares? Pode. Só que quanto maior é o número de vestibulares que você vai prestar, maior é o leque de coisas que você vai ter que dominar. É um problema? Não, para mim não.
Só que você tem que ter tempo para estudar. Débora, eu não tenho tempo, então reduz o seu foco. Vamos colocar foco em poucas universidades, poucas faculdades, para a gente conseguir atingir o que a gente precisa. Senão a gente entra na mesmice, né? A gente faz um pouco de tudo e não passa nenhuma. Gente, pensa o seguinte, eu não preciso saber tudo de tudo. Eu tenho que saber tudo de uma coisa específica. Pensa numa coisa, eu tenho que saber tudo da minha prova. Se eu pegar o vestibular, vamos supor, que eu quero passar na Unesp. Vou pegar a Unesp como exemplo. Eu quero passar na Unesp, então eu tenho que saber tudo da Unesp. O que vai cair, o que é recorrente, o que é conteúdo específico, qual que é a linguagem, qual que é o critério de seleção, qual é o perfil de candidato que a Unesp quer, qual que é o critério de correção das provas dissertativas, o que é tendência, o que não é, o que é aceito, o que não é. Isso eu tenho que saber para a Unesp. Mas eu também vou ver os conteúdos específicos da FAMEMA. Para quê? Se o seu objetivo não é passar na FAMEMA, quando você desvirtua, você sai do que você quer e gasta tempo em coisas que você, em faculdades que você não vai prestar, o que você está fazendo? Você está queimando tempo, queimando energia desnecessariamente. Você não vai prestar aquela prova, você não vai. Ah, não, mas eu vou fazer porque vai que cai a mesma coisa. Gente, é possível, e isso é importante vocês entenderem, é possível prever o que é provável numa prova, o que é característico numa prova, o que é esperado. Débora, é possível prever a prova da Unesp do final de 2024? É possível prever e você se preparar para isso. É possível a gente prever o que é possível numa prova da FAMEMA, do Einstein ou de qualquer outra faculdade? Então, é isso que nós precisamos estudar. Qualquer coisa fora disso, eu estou gastando tempo e energia. Então, de acordo com o Luiz aqui do YouTube, perfeito. O primeiro erro e o mais grave de todos, é o aluno se preparar para um vestibular e ele acha que ele pode sair prestando tudo que está pronto para qualquer outro. Não. Agora tem um outro erro que complementa esse que o Luiz falou. O aluno, ele estuda assim, ele estuda para um vestibular e ele acha que ele pode fazer todos. Só que aí tem um erro mais, assim, aí o erro fica mais grave, fica mais acentuado quando o aluno ele estuda para um vestibular de forma genérica. Meu Deus, aí pronto, aí dá anos de cursinho. E eu não sei se vocês que estão aqui já têm muito tempo no cursinho, se já prestaram ou conhecem pessoas aí há anos no cursinho. Mas o aluno que ele estuda de forma genérica, ele pega material e vai da primeira página à última, mata todos os roteiros. Gente, isso, infelizmente, tira sua vaga. Por quê? Porque pior do que você estudar para uma e achar que pode sair fazendo todas, é você estudar de forma genérica e achar que vai passar. Aluno que estuda de forma genérica não vai passar. Não vai passar com o primeiro ano de cursinho, não vai passar com 2 anos de cursinho. Não é à toa que nós temos alunos com 5 anos de cursinho, 6 anos de cursinho, 3 anos de cursinho, enquanto não cair a ficha desse candidato, para que ele comece a estudar de forma específica para aquele vestibular que ele vai prestar, ele vai ficar patinando dentro do cursinho ou dentro da metodologia que ele usar. Ele precisa de foco, a gente precisa estudar de forma focada. Não sei se quem está aqui, e eu espero que não, mas provavelmente você conhece alguém que já passou por isso. Está no cursinho há anos, fazendo tudo, estudando tudo, fazendo tudo quanto é roteiro, fazendo exercício, estudando o dia inteiro. Gente, eu só estudo o dia inteiro e não consegui passar. O que faltou? Foco na coisa certa. Porque não tem como falar que você não estudou. Você estudou e não estudou pouco. O que faltou? Energia e foco no conteúdo certo. E aí, gente, cuidado. Porque o aluno estuda, e aí ele tem canetinha de várias cores, tem marca-texto, ele faz ficha de resumo, e ele tem pasta para uma coisa, tem pasta para outra, tem rotina, tem um monte de coisa. Isso leva à aprovação? Não. Isso ajuda? Isso é legal, isso é bom, isso ajuda a estudar, mas não traz aprovação. O que traz aprovação são alguns pilares. Quais pilares? Conteúdo base, conteúdo específico, critério de seleção, critério de correção. Simples assim. Eu preciso dominar os 4 pilares. Débora, e onde é que eu fico sabendo esses pilares? Como que eu entendo melhor esses pilares? Já vou lembrar vocês aqui que quem não está inscrito no evento que eu vou fazer em fevereiro, o foco desse evento são esses 4 pilares. Conteúdo base, conteúdo específico, critério de seleção, critério de correção.
E eu vou falar todo o beabá da prova. Você vai conhecer a prova por dentro. Essa é a ideia, que eu vou entregar nesse evento o mapa do que você precisa fazer, qual que é a sequência que você precisa seguir para conquistar essa vaga em medicina esse ano. Débora, como que eu faço para participar desse evento? Simples. Depois de terminar essa live aqui, você vai na minha bio, clica no link e faz a inscrição. Para quem que é o evento? O evento é para quem decidiu que 2024 é o ano de passar em medicina. Se você não tiver para brincadeira, se você não tiver para tentar e realmente tiver para passar, esse evento é para você. Então, você não pode perder. Depois da live, clica no link da bio. Quem está no YouTube, se não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, me segue e já clica no link da bio e faz a inscrição. É um mapa. Eu vou entregar 3 aulas ao vivo, vou entregar material, vou entregar o meu melhor em 3 aulas, uma semana de preparação, para você saber o seguinte, ó, esse aqui é o caminho, eu vou entregar o caminho, aí você segue se você quiser. Eu te garanto o seguinte, quem segue esse caminho, passa. E se você está no Instagram, quem está no YouTube depois pode ver, vai ver muitas fotos, inclusive tem até foto de alunos novos aí para eu postar, de resultados que saíram, de aprovados. Quem segue o passo a passo, passa. E esse método que os alunos usam é o que eu vou apresentar nesse evento. Então, você não pode perder. Depois da live, não precisa ser agora, depois da live, vai lá, clica no link, faz a inscrição e garante a sua participação. Tudo bem? Então, simbora. Recapitulando aqui. Primeiro grande erro é você estudar para uma faculdade e achar que está pronto para todas. O que acentua esse erro é você estudar de forma genérica e achar que vai passar. Aí acabou, meu amigo. Aí esquece. Quem está no cursinho há mais de um ano? Coloca aqui para mim. Quem está no cursinho há mais de um ano, já se deparou, ou você conhece alguém que está no cursinho há mais tempo, que estuda de forma genérica e já, nossa, a pessoa já tentou 1 ano, tentou 2, tentou 3 e não passou? Coloca aí. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu posso garantir que isso é muito comum. Eu moro no Vale do Paraíba, né? Para quem não conhece aqui, a minha cidade é São José dos Campos. A sede de um grande cursinho é aqui. Conheço bem, já trabalhei com bastante gente de lá. Gente, a coisa mais comum do mundo nessa minha região, que é um polo que muita gente vem estudar, a coisa mais comum que tem é ver alunos 5, 6 anos no cursinho. É a coisa mais comum. Então, você entra no cursinho, quanto tempo você quer? 3, 4, 5, 2? É natural, inclusive esperado. Só que isso não é normal. Não é possível. E aí vem aquela pergunta, né? Se tem alunos que conseguem em menos de 1 ano, por que eu não? O que aquele aluno faz que eu não faço? O que aquele aluno fez que eu não faço? Ou que eu não fiz? É importante a gente se questionar. É importante a gente se questionar. Débora, mas é possível passar em menos de 1 ano em faculdades extremamente concorridas, como FAMERP, Einstein, Unesp? Sim. Unifesp, desde que você respeite os 4 pilares, é possível. Você sabe o conteúdo base, conteúdo específico, critério de seleção e correção? Sei. Acabou, você passa. Então, é muito importante você saber disso. São os 4 pilares. Então, isso é muito importante para vocês. Tudo bem? Então, olha só, nós falamos de 2 erros. Tem mais um, tem alguns erros, né, no meio de todo esse processo. Tem lá o caderno do erro, revisão que a pessoa não sabe fazer. Tem uma série de coisas que são erros comuns aí. Por exemplo, uma coisa que muitos candidatos não sabem fazer. Não sabem fazer revisão. É um erro comum. Geralmente, os alunos não sabem fazer revisão, por incrível que pareça. Passam anos estudando, ensino fundamental, ensino médio, cursinho, não sabe revisar. Não sabe o conceito de revisão. Ainda. É um grande erro. Mas eu vou comentar sobre outro, que não é a revisão. Obrigada, Luiz. Obrigada. Tá falando que ele recomenda a mentoria, a filha fazendo e está gostando bastante. Fico agradecida aí pelo comentário. É muito bom ter o feedback dos pais, gente. É muito bom. Por quê? Porque você consegue perceber quando seu filho está evoluindo, está gostando, está melhorando. É fácil perceber isso. Então, eu agradeço bastante aí os pais, tá? Vamos lá. Um erro que é comum acontecer com vários alunos, depois eu quero saber de vocês, se vocês já fizeram isso. Pegar lista de exercícios no Google. Estou aqui na internet. Estou estudando cinemática, então eu vou pegar aqui, ó,
questões cinemática de vestibular medicina. Ou então, questões de cinemática. Aí o pessoal vem aqui, nossa, tem um arquivo aqui que tem, sei lá, 1000 exercícios. Eu já vi, tá? Um arquivo com 1000 exercícios de física. Lista de exercícios com 94 questões. Lista de exercícios com isso. Gente, isso aqui é um sonho, né? O Google tem tudo. Meu Deus do céu, posso vir aqui e pegar todas as questões, isso é ótimo, tarará. Tá, gente, isso daqui, ele é super bacana para quando você está aprendendo um conceito novo na escola, no ensino médio. Isso é legal. Por quê? Você pega o conceito, você vê um pouquinho de tudo. Geralmente, o ensino médio, na escola que você estuda, o professor já dá uma listinha para você fixar o que ele quer que você fixe. Porque quando o professor dá uma lista, ele já está direcionando o que ele acha que é importante para você. Ah, Débora, e por que para o vestibular não é importante? Você vai ver um pouco de tudo e no vestibular pode cair tudo. Esse é o erro. No vestibular, não vai cair tudo. Não pode cair tudo. O que vai cair de cinemática na sua prova é algo muito específico e super previsível. Então, o que você precisa saber? O que de cinemática vai cair na minha prova? E aí eu pego esse conteúdo de cinemática que vai cair na minha prova, estudo, fixo ele, resolvo exercícios. Então, Débora, eu não posso pegar os exercícios do Google? Por que é um erro, gente? Por que é um erro? Porque quando eu olho aqui, ó, e eu vejo 94 exercícios, eu não estou abrindo, tá? Estou clicando aqui, ó. Exercícios de cinemática. Eu posso olhar aqui, nem entendi onde é, mas vamos supor. Aqui, ó, tem aqui. Eu estou olhando questões aqui, tem da UERJ, o EMA, que assim pronuncia, deve ser. Aí nós temos aqui ITA, nós temos aqui também Sesgran Rio. Olha só, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de questões de cinemática de várias bancas. Gente, pior do que não fazer exercícios é fazer o exercício errado. Anota, presta atenção no que eu estou falando para você. Pior do que não ter lista de exercícios para fazer é você ter uma lista gigante errada, cada uma com um foco. Por quê? Porque você faz uma, aí quando você vai para outra tem outro conceito, vai para outra tem outro conceito, tem outra linguagem. Você perde muito tempo, muita energia. E aí o que você aprendeu? Nada. Você aprendeu uma coisa ou outra do conceito de cinemática, mas, ó, linguagem de prova você aprendeu? Não. Treinou tempo? Não. Treinou grau de complexidade da sua prova? Não. Não treinou. Aí, beleza, fiz os 94 exercícios, cada um de uma faculdade. Poxa, aprendi cinemática. Mais ou menos. Aí você vai para um próximo tema e faz isso, próximo tema e faz isso, próximo tema e faz isso. Quando chegar no seu vestibular, você vai se deparar com um perfil de prova que você não treinou, com um perfil de prova que você não conhece. É desconhecido, certo? E aí o fato de ser desconhecido passa a ser difícil. Não significa que a prova estava difícil. Só significa que para você estava difícil porque você não conhecia. Para quem já fez, quem lembra do ensino médio, quem é recente aí da escola, vai entender o que eu estou falando agora. Vou dar um exemplo. Já aconteceu com vocês? Começou um ano novo, né? Minhas filhas voltam para a escola quarta-feira. E é muito comum isso acontecer no início do ano, né? Então, elas voltam para a escola e aí um professor novo. Poxa, um professor novo, aí vem coisas novas. A linguagem é diferente, a exigência do professor é diferente, o jeito que o professor cobra na prova é diferente, certo? Ele pode ser mais bonzinho, um pouco mais exigente, ele tem as características dele. Então, esse início do ano é tenso. Por quê? Porque você precisa conhecer o perfil de professor que vai te avaliar. Então, é um período que os alunos estudam mais, fazem mais atividade, estudam mais em casa. Por quê? Porque eles não sabem exatamente como vai ser a prova. Aí eles passam pela primeira prova. Quando passa pela primeira prova, tem uma visão geral do professor. Como que foi, se foi difícil, se foi fácil, se foi longa, ou se a prova foi mais curta. Passa a segunda prova. Aí o aluno vai conhecendo um padrão do professor, do que o professor sempre cobra, o que o professor sempre gosta de colocar,
A prova do professor sempre tem tantas páginas, as questões sempre vêm cheias de contexto. Não, o professor é sempre direto. O professor não considera nada, ele tira ponto de tudo. Ele vai pegando essa coisa. O que significa isso? O aluno está conhecendo o perfil da prova. Vai chegar um momento que esse aluno ele vai poder dar uma relaxada. Ele vai estudar menos. Por quê? Porque ele já tem todo o traquejo da prova. Esse é o dominar o conteúdo. Porque o traquejo da prova ele já tem. Certo? E isso é muito bacana porque o vestibular acontece igual. Pensa o seguinte, existe uma banca com diversos professores e esses professores têm os seus vícios, têm as suas características, tem do que gosta mais, do que gosta menos, do que gosta de falar, do que gosta de fazer. E quando a gente vai criar uma questão, imagina o seguinte, se eu tiver que criar, né? Quando eu vou criar uma questão de química, eu sempre coloco alguma coisa de química orgânica. Por quê? Porque é o que eu gosto. Eu sempre... é uma questão de química analítica, mas vai ter uma reação orgânica. É uma questão de química inorgânica, mas eu vou colocar, então, as funções inorgânicas para linkar as duas coisas. É uma questão de estequiometria. Eu posso colocar uma reação orgânica? Eu posso perguntar uma função orgânica? Posso. Por quê? Porque é o que eu gosto. É o que eu gosto de falar. Então, por exemplo, se quando eu vou criar questões, a minha tendência, mesmo que eu me policie, eu sempre vou tender a colocar coisas de orgânica. Quem me conhece, por exemplo, tem aula comigo há muito tempo e me vê falando, já sabe, nossa, a Débora vai falar sobre tal coisa, ela vai falar sobre tal reação, ela gosta disso, porque é o meu jeito. Então, quando você conhece a sua banca, qual que é a vantagem de conhecer a banca? Você conhece esse traquejo de prova. E conhecer esse jeito da prova vai fazer você ter vantagem. Por quê? Você vai olhar para a questão, gente, tem alunos da mentoria que falam exatamente isso para a gente. Olha para a questão e fala, já vi isso. Ele não viu, só que ele fez tanta coisa parecida com aquilo na mentoria que, poxa, aquilo é a mesma coisa. Aquilo é a mesma coisa, entende? Então, olha só que bacana que é esse negócio. Então, assim, pensa, gente, para aqui e pensa comigo. Se você, na hora do seu vestibular, se deparar com uma questão que você tem a impressão até que você já fez, de tão familiarizado que você está com a linguagem, com o grau de complexidade, com as reações, você bate e fala, isso que eu sei fazer, isso que eu já fiz. Não que você já tenha feito uma idêntica, mas já tenha feito algo muito parecido e que você resolve muito rápido. Vai ou não vai te dar vantagem? Gente, isso é uma loucura. Igual teve um aluno nosso que ele estuda na Unesp, né? Esse ano ele está no segundo ano de medicina na Unesp. Ele terminou a prova da FAMEMA, que é uma prova problemática para muita gente com relação a tempo. Ele terminou a prova da FAMEMA com 1 hora de antecedência. 1 hora para acabar o tempo, ele tinha acabado a prova. Por quê? Ele falou, Débora, eu bati o olho na prova em casa que eu já fiz. E ele começou a fazer muito no automático, como se fosse mais uma lista. Ele terminou a prova, faltava 1 hora para acabar. Aí ele até comentou na live que nós fizemos que ele começou a ficar nervoso depois, porque, pô, não é possível que eu acabei a prova toda. E assim, ele gabaritou. Gente, sabe o que é gabaritar? Gabaritar é acertar todas as questões da prova. Ele acertou todas as questões da prova, das 40 questões de 40. Então, ele passou na FAMEMA, na FAMERP, na Unesp, ele está na Unesp. Por quê? Por que ele conseguiu? É porque ele é extremamente inteligente? Não que ele não seja, mas ele é treinado. É isso. Porque pensa o seguinte, o vestibular, ele exige que você seja inteligente, ele exige que você seja treinado. Você precisa treinar os pilares, ok? Então, não cometa os erros que são recorrentes. Débora, quais erros? Não estude de forma genérica achando que você vai passar, porque isso não te leva para aprovação. Não estude para uma prova achando que vai passar em todas, porque não vai. Foque em todas as provas que você vai prestar. Se você vai prestar vestibular da Unesp, estuda para a Unesp. Se você vai fazer Santa Casa, estude para Santa Casa. Se é Einstein, estuda para Einstein. Débora, eu quero fazer 3, então estude para as 3. Não estude de forma genérica e não estude para uma e vai fazer outra. Frustração na certa. Se você estudar para um vestibular e for fazer outro, você vai se decepcionar, você não vai passar. Ok? E não é porque você, nossa, eu não sou inteligente o suficiente. Não, é só porque você não estudou focado. É só isso.
Então, não cai nessa de, nossa, o vestibular é muito difícil, medicina é muito concorrida. É difícil para todo mundo. É concorrido para todo mundo. Quem vai passar? Quem estiver melhor preparado. E, eu falei quem estiver melhor preparado, não mais inteligente. E quem é que se prepara melhor? Quem estuda focado, direcionado. Lembra dos pilares? Conteúdo base, conteúdo específico, critério de seleção e critério de correção. Débora, onde eu consigo isso? No evento que eu vou fazer em fevereiro. Se você que está aqui ou que vai ver isso aqui depois não está inscrito no evento de fevereiro, não perca mais tempo. Quem está no Instagram, é só clicar no link da bio e fazer a inscrição. Quem está no YouTube, depois vai no meu Instagram lá, me segue, já aproveita e me segue, né, gente? Me segue no Instagram e faz a inscrição. Que dia que vai acontecer, Débora? Nos dias 19, 21 e 23 de fevereiro, às 19 horas. É ao vivo, vai ter material, gente, vai ter muita troca. É um evento fechado, então não vai ser transmitido aqui no YouTube, no Instagram, é só para quem realmente estiver inscrito, beleza? Então não perca essa oportunidade. Combinado? Gente, como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, uma ótima noite para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre vestibular, sobre Banca Vunesp, sobre vestibular de medicina, manda mensagem no direct, que vai ser um prazer responder vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.